dia, professor Braz. Agradecemos a Obrigado. sua presença, né, aceitando o nosso convite aqui para participar de sessões de entrevistas para a confecção de um livro sobre a história da UFC. Então, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, falando o seu nome, e aí depois você vai puxando, né, pela sua memória, aspectos sobre a sua formação, como que você chegou aqui na instituição, que período é que foi, e aí você vai contando. E conforme você vai falando, a gente vai dialogando também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de participar desse levantamento da história da UFC. Acho que é um trabalho muito importante. Nós temos poucos registros históricos, né, e vai ser uma ótima contribuição para a unidade e para a Unesp. Então, parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho. Bom, eu me chamo José Braz Barreto de Oliveira. Eu fiz o meu curso de graduação na Universidade Federal de São Carlos. Entrei no ano de 1981 e concluí em 1985. Depois eu fui fazer o mestrado na área de Física de Materiais na Unicamp. E quando eu concluí o mestrado na Unicamp, foi em 1989, eu concluí no início de 1989 e fiz o concurso aqui para o Departamento de Física aqui da Faculdade de Ciências. Eu iniciei o trabalho aqui na Faculdade de Ciências em junho de 1989, né? E depois, em 1990 e 91, eu comecei o doutorado na Unicamp também. E aí nós, como outros colegas, fazíamos em tempo parcial o doutorado, né? Continuamos com as aulas, viajávamos, no meu caso, entre Bauru e Campinas, e tinha aulas durante 2 dias aqui no campus, ou 3, que nós, né, tínhamos as aulas de sábado também, e 3 dias de afastamento para o doutorado, no meu caso lá na Unicamp, né? Aí concluí o doutorado em 1996 e daí passei a ficar o tempo todo no campus, né, para as atividades. No caso, depois de concluído o doutorado, aí eu pude pleitear financiamento, né, para pesquisa. Aí eu consegui um financiamento da FAPESP para montagem do laboratório de caracterização óptica do Departamento de Física. Nós lembraram que nós não tínhamos programa de pós-graduação na época. Essa era uma dificuldade na parte acadêmica da unidade, né? Era muito incipiente ainda. Depois eu vou me referir um pouco mais sobre essas questões dos desafios da unidade, e esse era um deles. Também tínhamos pouca estrutura física, e aí eu gostaria de aproveitar para lembrar um pouco de um processo que eu tive a oportunidade de participar, que eu considero importante, que foi a construção do que nós chamamos até hoje de CASCA, né? Que é o Central de Laboratório de Pesquisa da unidade, que foi a primeira estrutura de pesquisa maior e mais organizada da unidade. E aí aproveito para comentar o porquê desse nome, CASCA, porque era a gestão do professor Antônio Manuel como reitor, né, e o diretor era o professor Geude, e nós tínhamos 2 projetos aprovados na FAPESP, o da professora Deise, do Departamento de Física, e o meu, e nós não tínhamos espaço para instalar, e nós fomos até o reitor, junto com o professor Matheus, que era o vice-diretor na época, né, e pleitear ao reitor uma ajuda para nós instalarmos a estrutura de pesquisa. Aí ele falou, olha, então eu vou destinar R$200 mil na época, vocês constroem a casca, a estrutura, e depois com os projetos FAPESP,
que tem a reserva técnica que você pode destinar, né, para melhorias, vocês vão complementando. Então foi assim, o nome Casca vem daí, né, que a reitoria deu o recurso para fazer só a estrutura básica e depois nós pudemos ir preenchendo. Então, embora tenha sido uma iniciativa de 2 projetos, né, que esses que eu citei, da professora Deise e o meu, mas nós pudemos construir aquele espaço que atendeu a vários outros projetos de vários professores que estavam começando, né? Então Que era mais ou menos? Isso foi em 1999. 1999. Final da década. Então, essa foi a história do Casca, né, que eu pude participar. E eu estou citando esse caso da Central de Laboratórios, né, que a gente chama até hoje de Casca, porque para frisar um aspecto da unidade que era muito importante, que era a nossa pouca estrutura em pesquisa. A gente não tinha programas de pós-graduação, já tinha iniciado da educação, né, que hoje se chama Educação para a Ciência, e apenas este. Então nós orientávamos, né, os professores orientavam em outros locais, na USP, em São Carlos, ou na Unicamp, em outras instituições. Então esse era um dificultador, a falta de... Por que isso acontecia? Porque nós tínhamos poucos professores titulados, né? Estávamos ainda num processo de titulação. Então, essa parte era muito incipiente. Bom, essa história do Casca, né, que eu falei, que eu pude participar. Depois, na minha trajetória, eu continuei no departamento e em 2001 eu tive a oportunidade de assumir a direção da faculdade, junto com o professor Osmar Cafazan, que é o vice-diretor. E isso foi, na minha trajetória, um ponto muito importante, né? Bastante relevante. Então, depois eu volto e comento um pouco sobre esse período, né, da gestão, que na minha trajetória é um dos pontos mais importantes. Aí, minha gestão na unidade começou em setembro de 2001 e terminou em setembro de 2005, né, que aí a direção foi assumida pelo professor Henrique. Finalizado esse tempo, eu fui fazer um pós-doutorado na minha área, porque eu tinha a expectativa de voltar para a área acadêmica, porque quando eu assumi a diretoria da unidade, eu assumi no mesmo dia a diretoria e a presidência do GAC, do Grupo Administrativo do Campus. E fiquei 2 anos, então era um trabalho bastante intenso e como nós não tínhamos ainda, eu não tinha um grupo de pesquisa forte, estabelecido, né, com várias parcerias com estudantes, né, mesmo porque não tínhamos a pós-graduação aqui. Então, eu não consegui manter de forma adequada a minha atuação na pesquisa na minha área, que é na área de física de materiais. Então, eu optei por fazer um estágio de pós-doutoramento, depois que eu concluí a direção. Eu fiquei 1 ano na Inglaterra, na Universidade de Sheffield, trabalhando, e voltei né, para... isso foi de 2006 a 2007. Meados de 2006 até meados de 2007. E voltei para o laboratório, voltei aqui para as aulas. E aí, o que aconteceu depois foi que, em 2009, eu recebi um convite da professora Sheila para trabalhar na Pró-Reitoria de Graduação, na reitoria
da Unesp, e eu aceitei, eu acabei indo para trabalhar um período, que era junto com a professora Sheila, mas depois eu acabei ficando quase 8 anos na pró-reitoria de graduação. Foi um período também bastante importante, e que eu posso depois voltar e comentar um pouco. E aí voltei, concluí o trabalho na pró-reitoria de graduação. Eu fui então em junho de 2009 e fiquei até final de 2016. E aí, 2017 em diante, eu voltei para o campus, né? E então foi este o período, resumo da minha trajetória até esse momento. E da minha participação na pró-reitoria, eu me aproximei bastante da área de ensino, particularmente de ensino de física. Eu coordenei o programa Núcleos de Ensino, lá a partir da Prograde. E aí, quando eu voltei da pró-reitoria, eu passei a me dedicar, eu já tinha projetos do Núcleo de Ensino, passei a me dedicar também ao PIBID. Então, porque eu entendi que era a melhor contribuição que eu podia dar na parte final dessa minha trajetória. Então, eu participei junto com a professora Denise, que era coordenadora durante 1 ano e meio. Depois eu coordenei 2 edições do PIBID, aqui no curso de Física, né? E também pude, no final, dar uma contribuição coordenando o processo de reestruturação do curso de Física, essa última reestruturação que trabalhou com a curricularização da extensão, né? E também participei da vice-coordenação do curso de Física, nesse período final, nesses últimos anos. Então, de uma forma assim, resumida, essa foi a minha trajetória aqui na Faculdade de Ciências. Fala um pouco pra gente sobre o papel desses cursos que a Física oferece, né, que o Departamento de Física oferece para a formação das pessoas aqui na nossa região. Como que você vê esse impacto, né, das 3 modalidades que a gente tem no curso de Física? A Física, ela foi dos primeiros cursos da faculdade, junto com a Psicologia, né, já lá na origem da unidade, né? E a licenciatura foi a modalidade que perdurou durante a maior parte do tempo. E o que ocorreu foi que nos concursos pós-encampação, quase a totalidade do pessoal que veio trabalhar era da área de Física de Materiais. A grande maioria oriundos de São Carlos, ou da UFSCar, ou da USP de São Carlos, ou da Unicamp. Esse é mais ou menos o perfil dos professores. Então, nós tínhamos já uma forte participação na área de Física de Materiais, por isso que o programa de pós-graduação que foi constituído, né, na área de Física e Ciência dos Materiais. Então, naturalmente, daí decorreu a criação da modalidade do bacharelado, especificamente na área de Física de Materiais. Isso ocorreu em 2012. E agora, mais recentemente, nessa última reestruturação, os participantes do processo, os professores e também os estudantes, porque nós fizemos um diagnóstico do curso e uma das demandas, tanto de alguns professores quanto de estudantes, é que houvesse mais possibilidade na formação. Então, no processo de reestruturação, neste último, nós optamos por criar também a física computacional dentro do bacharelado, né? Então, a modalidade licenciatura
persistiu. E aí eu gostaria de fazer uma observação que no processo de criação do bacharelado, algumas vozes falavam, mas precisamos da licenciatura e tal. E nós, eu e outros colegas, insistimos muito na importância de, em criando o bacharelado, jamais abrir mão da licenciatura por conta do papel social, inclusive, da licenciatura na formação de professores, né, qualificados para física, que é um problema, o déficit de professores, particularmente na área de física, né? Então, isso, embora tenha havido essa discussão lá em 2012, mas a gente superou e nunca mais se falou em findar a licenciatura. Então, nós passamos a ter a licenciatura, bacharelado em materiais em 2012 e, mais recentemente, a habilitação também dentro da modalidade bacharelado, a habilitação em física computacional. Então foi essa história. A importância, no caso da licenciatura, sem dúvida, é uma contribuição para a rede pública, principalmente. Então, nós encontramos aí, o tempo todo os nossos ex-alunos trabalhando, né, aqui na região e em outros lugares, né, nas salas de aula do ensino médio, e também uma contribuição para os pesquisadores na área de ensino de física, né, que seguem, né, fazendo a sua pós-graduação, seja aqui no programa Educação para a Ciência ou em outros programas, né. E no bacharelado, a contribuição é para o programa de pós-graduação, que se constituiu lá atrás, quando nós estávamos na diretoria, que a gente conseguiu a aprovação desse curso de pós-graduação. Mas não só aqui, né? Hoje nós temos alunos em várias partes do mundo, várias universidades brasileiras, ou fora do país também, atuando, trabalhando, né? Então, quando a gente está fazendo, na hora você não percebe o impacto, mas quando você faz a trajetória e olha para trás e vê os resultados, né, você vê que tem muita coisa, muito impacto positivo, né? Então, acho que, assim, em linhas gerais, essa é mais ou menos a contribuição do curso de Física. Bom, professor, o senhor falou agora, né, que uma das coisas que você fez durante a sua gestão na direção foi conseguir a aprovação do curso de pós-graduação. Conta, então, para nós um pouco mais como é que foi esse período que o senhor esteve na direção da Faculdade de Ciências. Os desafios, as conquistas, né? Como é que foi? Eram muitos desafios, né? E precisaria localizar um pouco no tempo, porque eu vim trabalhar aqui em 1989, um ano após a encampação. Então, nós éramos ainda, na prática, a fundação, digamos, educacional, em termos de estrutura física, né? Biblioteca, espaços, né? Nós tínhamos só para ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, os professores do departamento de física ficavam em 2 salas ali na região onde era o antigo departamento de ciências biológicas e laboratório de ensino de física, que era uma construção bem antiga. E tínhamos uma sala para os professores da física, tinha uma secretaria, uma sala para os professores da química, e nós dividimos aquele espaço. Era uma estrutura bastante precária, estrutura de pesquisa nós não tínhamos nenhuma, né? E isso foi logo após a encampação. Quando eu assumi a diretoria, foi depois da gestão dos professores Misael e Adriana, né? Anteriormente tinha sido o professor Geude, depois o professor Misael, a professora Adriana, e nós vínhamos já melhorando, né? Mas, quando eu assumi em 2001 a diretoria, nós estávamos com 12 para 13 anos após a encampação. Então, embora tivéssemos tido algumas melhoras, por exemplo, a central de laboratório de pesquisa, chamado CASCA,
estava pronta, né? Então já tinha um pouco melhor estrutura para pesquisa. Laboratório de ensino, a gente ainda na época usava a estrutura aqui, precária que tínhamos nos antigos laboratórios, mas depois passamos a ter laboratórios, tanto a física como a química. O departamento de matemática foi concluído no final da gestão do professor Misael, né? Quando inaugurou, eu já tinha assumido, mas ela foi construída o departamento foi construído na gestão do professor Misael. Então, nós estávamos no processo de mudança de várias atividades da FC, que eram todas aqui na região antiga do campus, né, próxima ao centro do campus, para a região onde hoje estão as estruturas, né, laboratórios didáticos, os departamentos e tal. Então nós estávamos iniciando esse processo, mas ainda tínhamos muitas limitações. Limitações de espaço físico, tínhamos um déficit bastante grande de técnicos administrativos, era uma dificuldade bastante grande nessa parte. Professores também, se nós compararmos o número de estudante por técnico, por exemplo, técnico administrativo, hoje uma situação mais confortável do que nós tínhamos na época. E o que é importante dizer, nós tínhamos uma limitação extremamente grande em relação ao custeio da unidade. Vigorava na universidade o que nós chamávamos de índices históricos. Índices históricos eram uma forma de distribuir o custeio, lembrando, né, porque para quem não acompanha, custeio é aquele recurso que não é de investimento. Custeio é para manter o dia a dia, comprar materiais, pagar algum serviço, esse é o custeio. E investimento é sempre recurso que vem de outras fontes, seja da universidade ou recursos próprios. E o que nós tínhamos? Uma situação completamente injusta na universidade, que esses chamados índices históricos, eles tinham sido constituídos ao longo da história anterior da unidade, lembrando que a encampação do campus, ela ocorreu em 1988, né? Então eu estou falando do início da minha gestão na direção 2001, são 13 anos depois, então era ainda recente e ainda vigoravam esses índices históricos, né? Não foi só Bauru que foi encampado, a FCT de Presidente Prudente também, né? Participava, tem uma trajetória mais ou menos parecida com a FC neste caso, também havia sido encampada. E outras unidades que já faziam parte da Unesp antes também, tinham um custeio que era proporcionalmente menores do que unidades estabelecidas, as unidades mais fortes da Unesp. Notadamente as unidades de Araraquara, Rio Claro, Jabuticabal, Botucatu. As unidades que tinham os índices de custeio mais robustos e, portanto, maior facilidade de gerenciamento. O nosso custeio era extremamente baixo, da ordem, quando finalizou a gestão do professor Misael, era da ordem de R$250 mil, era muito pouco. E qual que era o nosso argumento? Não tinha uma distribuição objetiva, com base no número de estudantes, por exemplo, de cursos, número de cursos, na área construída, né, que seriam indicadores objetivos para a distribuição. Então, desde que, no primeiro ano que eu assumi, que foi em setembro, nós já estávamos começando a discussão por orçamento da universidade. Então, imediatamente, nós começamos um trabalho junto com outros colegas, e aí eu destaco
professor Johnny, que era vice-diretor do IBILSE de São José do Rio Preto, que eles tinham lá uma forma de distribuição de custeio interno na unidade que usavam índices objetivos. Então, nós pegamos aquela fórmula, o professor Johnny, eu e alguns outros colegas, diretores, o Johnny na época era vice, mas participou conosco, nós pegamos aqueles índices e estudamos e ampliamos para aplicação na universidade, na Unesp, para distribuição do custeio entre as unidades da Unesp com base em índices objetivos, né, que são estes que eu exemplifiquei, que você pudesse levantar, né, e fazer. E aí tinha uma equação, tinha uma fórmula, né, que a gente passou a chamar índice Johnny, né, fórmula Johnny, por conta que o professor Johnny de Rio Preto, que é quem tinha elaborado para aplicação lá em Rio Preto. E o que nós fizemos? Nós passamos nas discussões de orçamento da unidade, das unidades, no Conselho Universitário, a martelar e colocar, nós queremos distribuição objetiva, não com base nos índices históricos, porque você tem ali congelada uma injustiça, que você tem unidade que tem muito mais estudante, tem mais área construída às vezes, e tem um índice de custeio muito menor. Então, para que fosse aprovado, nós propusemos um seguinte procedimento: não tira recurso, porque a discussão era, vai tirar de quem? Aí nós propusemos, não tira de ninguém, a gente estabelece, aplica os índices e vê qual que é o correto, o esperado, né, para cada unidade. E a gente vai aumentando das que estão abaixo até equalizar e todos terem o seu índice com base nesses indicadores objetivos. Então nós conseguimos, durante 3 anos, aprovar no Conselho Universitário, só que não eram aplicados. Não foram aplicados. E era uma discussão bastante tensa, né? Porque entre os diretores, né? Eu vou relatar como exemplo um fato que é ilustrativo. Numa das discussões que a gente fazia a defesa inflamada, né, eu me lembro que no meu discurso da posse eu falei desses índices, né? Logo, foi desde o início e até o final. Foram os 4 anos batendo em cima dessa tecla. E numa das discussões, acho que eu ilustro um pouco como que era o clima, que eu fiz a defesa, né, como sempre fazia. Aí um dos diretores de uma unidade de Botucatu, no caso, falou: escuta, vocês acabaram de entrar no avião, se referindo ao período que o campus de Bauru estava na Unesp, né? E agora querem sentar na janelinha? Então reflete um pouco como que as outras unidades viam o nosso pleito, né? Mas foi uma grande briga. Eu queria destacar que no início da nossa discussão, o Nelson Figueiredo, que era o diretor administrativo aqui da FC, me ajudou bastante no estudo dos índices e na transposição dos índices da Fórmula Johnny para a Unesp, né? Eu queria deixar registrada a contribuição dele. E então, outro aspecto desse processo foi que eu tive a oportunidade de presidir o Fórum de Diretores. Eu fui vice-presidente do Fórum de Diretores durante 1 ano. O Fórum de Diretores é por rodízio, né? Acho que ainda é assim até hoje. Um diretor assume durante 1 ano e vai fazendo rodízio. Eu fui vice durante um ano e depois assumi a direção. O professor Henrique também depois veio a presidir o Fórum de Diretores, né, quando ele foi diretor. Eu acho que isso aponta um pouquinho do papel da FC e da importância dos nossos gestores ter uma participação ativa no conjunto da universidade, né? Isso vai
ajudando a fortalecer a unidade e reflete um pouco também a importância da unidade, né? Então, como eu tive essa oportunidade de assumir a presidência do fórum, ajudou um pouco também nessa discussão. Então, nós conseguimos aprovar dentro, apesar das resistências como essa do colega que me repreendeu, que eu não podia, né, na nossa unidade não podia sentar na janela do avião, tínhamos que esperar mais alguns anos, mas o fato de ter estado na presidência do fórum ajudou um pouco nesse aspecto e em outros, mas porque a gente pôde, nós aprovávamos no fórum, apesar de algumas resistências, a implantação dos novos índices de custeio. E aprovávamos no Conselho Universitário também. Só que aí cabe uma ressalva, alguém pode perguntar, mas se aprovava no Conselho Universitário, por que não implantava? Porque no orçamento você não discute a forma de distribuir o custeio. Você só, na peça orçamentária da universidade, você aprova quanto vai para o custeio, quanto vai para investimento, quanto vai para a folha de pagamento, né? Você faz assim. Agora, a distribuição, quanto vai para cada unidade, era a APLO que fazia, né? Na época, quem coordenava a APLO era o professor Herman. E o professor Herman se declarava favorável, mas a reitoria, que era, né, o reitor na época era o professor Trindade, eles não encaminhavam a implantação. Então eu queria deixar claro que a votação do Conselho Universitário ela era um indicativo, porque a peça orçamentária não traz a forma de distribuir. A forma de distribuir é o reitor que define. Então, as nossas aprovações no Conselho Universitário, ela tinha poder, tinha importância política, né, dentro da universidade, mas não de obrigatoriedade. Então, o que aconteceu na prática foi que não se implantou na prática, embora nós conseguíssemos a aprovação ou a indicação no Conselho Universitário, né, a indicação favorável de que fosse implantado. Essa implantação ela ocorreu apenas no início da gestão do professor Macari, que iniciou em 2005, janeiro de 2005, a gestão do professor Marco Macari. Quando o Macari assumiu, o orçamento já estava aprovado, mas ele já começou a mudar logo de cara e depois implantou a distribuição de acordo com os índices históricos. Então, eu, olhando para trás agora, eu considero que essa foi uma participação importante, né, junto com outros colegas, é claro, com muitos outros, que foi possível de ser dada para não só para a FC, mas aqui para as unidades do campus, as 3 unidades ganharam, né, as outras 12 também ganharam bastante. Franca, por exemplo, o IBILSE, a FCT de Prudente, que eram unidades que estavam abaixo daquilo que se esperava de custeio e puderam ganhar com isso e ter melhores condições de conduzir a gestão da unidade, né? Então, esse foi uma participação. Agora, queria destacar também que, no caso do período da minha gestão, foi um período muito conturbado da universidade, que é aquela gestão da reitoria, que ela assumiu em janeiro de 2001, eu assumi aqui em setembro de 2001, então foi quase coincidente a gestão, né, da professor Trindade na reitoria e a nossa aqui na FC. Então foi um período de bastante tensão, principalmente, ponto alto da tensão foi a criação dos novos campus, né, que hoje já estão completamente incorporados na unidade. Na época nós chamávamos unidades diferenciadas, né, e pelo tamanho delas, o impacto nos recursos e tal, havia uma resistência bastante grande, né, e então,
de estudantes, foi época de invasão da reitoria, foi época de que nós fazíamos reuniões do conselho universitário, às vezes em ambientes fechados, com polícia na porta. Então foi um período bastante desgastante nesse aspecto, né? No final, foram aprovadas a criação das unidades, né? Hoje, esse assunto está completamente superado, essas unidades foram incorporadas. Na época, se falava em contribuição das prefeituras para manutenção, né? E nós apontávamos, mas muito difícil que isso ocorra no longo prazo. E, de fato, não aconteceu, a Unesp acabou incorporando, né, e assumindo essas unidades. Então isso agora é história, mas na época foi um período de muita tensão, que cobrava da gente assim, muita dedicação e muito desgaste ocorria, né, por conta das discussões nesse período. Voltando para os particulares aqui da unidade, uma das coisas que eu comentei das deficiências eram de pessoal, né? E nós também pleiteávamos, esse é outro ponto, além do custeio, que as contratações obedecessem critérios objetivos. Hoje nós temos critérios, né, com base nos indicadores das unidades, mas na época não, e demorou muito também na minha gestão, não teve, acho que demorou muito agora, bem mais recentemente que nós passamos a ter algo assim. Então, esse era um problema que impunha desafios grandes para a gente na gestão, né? E a parte material que eu comentei, falta de estrutura, de prédios, e aí custeio, né, que eu já comentei também. Então eram vários os desafios nesse sentido. Na parte de construções, a gente foi paulatinamente conseguindo obter da reitoria os recursos. Então hoje a nossa estrutura é tanto a de pesquisa quanto de salas de aula ainda, acho que nós padecemos, ainda temos as salas de aula ainda, as 40, né, como a gente chama aqui no campus, que são ainda naquelas placas que há muitos anos já deveriam ter sido substituídas, mas tivemos algumas melhorias com departamentos, né, para sala de professores e tal, embora esse ainda não esteja concluído, né? A física, a psicologia, a computação, agora acho que a química foi, né, para o espaço que era da educação, a computação ainda está, né, no prédio antigo, então ainda não concluímos esse processo. Então acho que nós tivemos muitas melhorias a partir daquele período, e embora num ritmo mais lento do que o necessário, né? Acho que nós precisaríamos ter, porque no final das contas se pegar o período da minha gestão até agora são 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então, acho que a gente foi paulatinamente progredindo, mas num ritmo um pouco aquém ou bastante aquém do que a unidade merece, né? Merecia e merece. Então, mas tivemos avanços. Na parte acadêmica, nós tivemos a criação dos cursos, depois essa situação já está consolidada há bastante tempo, mas as modalidades não. Então, o bacharelado não era uma realidade, nós tínhamos apenas as licenciaturas, mas depois, em alguns casos, né, em que cabem as licenciaturas, logicamente. Mas depois vieram os bacharelados da física que eu citei, da química mais recentemente, da biologia, das ciências biológicas também mais recentemente. Então, nós não tivemos novos cursos, mas tivemos novas modalidades ou habilitações, no caso, como eu exemplifiquei da física
física computacional. Agora, na pós-graduação, que foi a mudança mais importante, né? Quando eu assumi a direção, nós só tínhamos o da educação. Depois, durante a minha gestão, nós tivemos a aprovação junto à CAPES do Física e Ciência, do Ciência de Materiais, né? Que, no caso, como que foi a Ciência de Materiais? O professor Macari era o reitor na época e ele tinha, ele era pró-reitor, mesmo antes dele assumir a reitoria, ele era pró-reitor de pesquisa. Antes dele, nós não tínhamos pró-reitoria de pesquisa, era pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Aí foi criada a pró-reitoria de pesquisa, o professor Macari assumiu, e ele era um apoiador da pós-graduação, da pesquisa, né? Naturalmente. Ele foi um incentivador. Nós conseguimos um apoio da pós-graduação do Instituto de Química de Araraquara. Quem era coordenadora, inclusive na época, era a professora Maísa, que hoje é reitora da Unesp, que depois foi diretora nós fomos contemporâneos durante um período na diretoria, e como coordenadora da pós-graduação, eles nos apoiaram, por exemplo, facilitando a participação de alguns professores deles na gênese, né, do programa de pós-graduação em materiais. Aí nós conseguimos, e numa modalidade interunidades, isso foi importante porque o professor Macari era apoiador dessa ideia de que nós pudéssemos juntar competências, por falta de não ter massa crítica tão forte para fazer um programa sozinhos aqui, né, na unidade, mas aí nós juntávamos com o apoio de Araraquara, com professores de Prudente e depois de outras unidades. Então hoje o programa ele funciona com participação de várias unidades, né? Sorocaba, por exemplo, que se fortaleceu depois, né? Então, foi assim, né? Nós conseguimos a formação mas aí eu queria, a bem da verdade, esclarecer que a diretoria não tem muita participação num processo como este. A contribuição tem a participação política, de fazer articulação, buscar apoio, né? Como eu falei, juntar Araraquara. Mas a contribuição maior é daqueles professores que sentam, escrevem o projeto, né? Que vão participar, né? Então, a pós-graduação tem muito dessa contribuição dos professores que se dedicam àquela área, que tem aquela energia para formar o programa, né? E é muito trabalho, né? Principalmente, sempre dá trabalho a graduação, a coordenação de cursos de graduação também, né? Como a gente sabe, mas na origem as dificuldades são maiores. Então eu queria destacar que a contribuição da gestão, ela existiu, sempre existe, mas até um certo ponto, né? O foco, a contribuição principal é daqueles que se envolvem diretamente na parte acadêmica do programa, né? E depois vieram outros programas, da psicologia, né? E por aí vai, né? Mais recentemente, computação, também participando de um programa interunidades, né? E então esse foi um aspecto importante da evolução da unidade na minha opinião, porque é um caminho natural para os estudantes de graduação que querem se dedicar à pesquisa, né? E preferem ficar na unidade. Fortalece as linhas de pesquisa dos professores, né? Produção acadêmica dos professores. E aí eu destaco a captação de recursos por meio de projetos, que ela era muito incipiente há 20 e poucos anos atrás, hoje é uma realidade completamente diferente, né? Então, nós temos grandes projetos com recursos importantes em todas as áreas, né?
com participação muito importante dos nossos professores nas agências de fomento. Outro aspecto também que eu queria destacar dessa evolução da unidade é a internacionalização. Nós tínhamos algo muito, muito incipiente, muito pequeno, porque não tínhamos massa crítica, né? Titulação era baixa, não tinha pós-graduação. Hoje é uma realidade completamente diferente, né? E hoje a unidade está completamente integrada na universidade, tem uma participação tal e qual as outras unidades, tem uma participação, produção acadêmica relevante, né? Temos os nossos alunos que vão para o exterior, nossos professores com parcerias internacionais, temos, ou seja, uma situação bastante diferente do que tínhamos há 20 e poucos anos atrás. Então isso demonstra a evolução que nós tivemos. Então, para mim foi gratificante acompanhar, né, esse processo, dando alguma contribuição, embora pequena, mas pude contribuir um pouco com essa história, né? Eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Uma delas, como é que era a relação na gestão com os estudantes, né? Porque o senhor falou que quando estava discutindo a criação das unidades diferenciadas, havia uma grande movimentação, né? E aqui no campus, como é que era a relação com os estudantes, das demandas dos estudantes? Era tenso. Acho que naturalmente é assim, né? Porque, por exemplo, vou pegar moradia e restaurante universitário, né? Não tínhamos moradia. O primeiro prédio ali, perto frente à SUNEB, né? Perto da educação física, eu não me lembro agora o ano, mas que foi construído, mas foi depois da minha gestão, inclusive, né? E restaurante não tinha, era uma demanda antiga dos estudantes, né? Outra coisa que nós não tínhamos também, que eu me lembro bem, não tínhamos piscina na educação física para aula de natação, né? Então eu me lembro dos estudantes da educação física, junto com o professor Milton, que é o professor de natação, né? Que fazendo manifestações, nadando no concreto, né? Como é que nós vamos ter aula de natação? Na época que a gente fazia nós pagávamos, né? Alugávamos piscinas na cidade, em algumas academias, clubes, e os alunos iam fazer aula. Não era uma situação favorável, né? Então, havia bastante tensão. É que o movimento estudantil, como sempre, né? Quem participou do movimento estudantil sabe, ele tem ciclos, né? Se fortalece, depois arrefece, né? Às vezes depois fica calmo, porque as pessoas vão entrando e saindo. Então tinha períodos de bastante tensão, principalmente por causa do restaurante e da moradia. Então, por exemplo, né, durante a gestão que eu estava na presidência do GAC, teve uma ocupação dos alunos da sala 3, que é ali em frente à cantina. Que a gente chama cantina da FEB, né? Que é a cantina central, ali, perto da biblioteca. Então, eles ficaram lá, acho que uns 2 meses, talvez, com manifestações, né? E nós, aqui, como gestores locais, nós tentávamos, porque a gente não tinha recurso para a construção, mesmo porque, além do nosso custeio ser pequeno, como eu lembrei, custeio não pode ser usado para construção. Então, nós dependíamos exclusivamente dos recursos da reitoria, da universidade. Então, o que nós fazíamos era, recebíamos pressão aqui e transmitíamos a pressão para a reitoria, no sentido de conseguir recursos, né, para
para a implantação dessas facilidades, no caso que eu citei. Agora, era, como eu disse, muito lento, demorou muito, né? E até hoje o nosso restaurante ainda é motivo de reclamação, né? Eu vi uma manifestação recente, agora, coisa de semanas atrás, né? Dos estudantes ocupando, né, o restaurante, né? Aí eu me lembro quando eu era estudante na UFSCar, em 1983, que nós também ocupávamos o restaurante, pleiteando melhorias, redução de preço e tal, né? E essa é a dinâmica, né? E tem que ser assim, né? Tem que ser, porque é evidente que para o gestor é tenso. Você tá, né? Você fica na linha de frente e fica sujeito à cobrança pessoal, inclusive, né? Seu nome é colocado. Eu tive um caixão com meu nome ali em frente à cantina, caixão, né, de defunto. E ficou um tempo lá, né? Até eu encontrei recentemente não, uns 3 anos atrás, um ex-aluno nosso, num evento em Marília. E ele era líder estudantil na época, passado tantos anos, ele falou, professor, você lembra? Então, é assim, tem que ser assim, não dá para ser diferente, né? Quem se dispõe a fazer a gestão tem que saber que é assim. Mas é claro que é tenso, você fica ali no meio da cobrança e tem que lidar com ela, né? Essa foi uma delas, entre tantas outras. Eu queria voltar um pouquinho também no assunto dos núcleos de ensino, né? Como você tem essa visão de quem esteve na gestão na pró-reitoria, como que eram os núcleos, como é que era a nossa participação enquanto UFC nos núcleos de ensino, depois a sua, né? Você também passou a trabalhar com o núcleo de ensino, em quantidade, em variedade das áreas, né? Como que era a nossa participação, como que você vê o núcleo de ensino na UFC? Lembrar, o programa Núcleos de Ensino, ele é muito antigo, né? De 1987, se eu não me engano, né? E eu me lembro que antes de pensar em assumir diretoria e menos ainda de trabalhar na pró-reitoria de graduação, o professor Misael era né, defensor dos núcleos de ensino e, né, participava e apoiava, né? Então, ele é um programa antigo que teve uma participação pequena no início, depois ele cresceu um pouco na gestão, coincidentemente na mesma que eu já citei aqui, peço desculpas por citar mais uma vez, mas na gestão do professor Trindade, ele quase foi extinto, ele passou a ter recursos muito pequenos e poucos projetos aprovados. Eu sei disso porque depois eu vim a coordenar o programa e eu tinha os dados todos ao longo dos anos, por isso que eu tenho essa informação. Na época aqui na unidade, né, a gente só sabia que estava com dificuldades. E depois ele teve na gestão do professor Macari, quando a pró-reitora de graduação era a professora Sheila, ele passou a se recuperar, passou a ter um novo fortalecimento e os números de projetos começaram a aumentar. Então, só ir lembrando, eu comecei a coordenar os núcleos de ensino quando eu fui na Prograde, trabalhar na Prograde em 2009. Ele já estava recuperado, né? E aí nós mantivemos, e ele aumentou ainda um pouco mais, mas não muito mais, e nós passamos a ter um número bastante grande de projetos, porque o núcleo de ensino, cabe lembrar, ele não tem custeio, é muito pouco, sempre foi muito pouco de custeio, investimento também não. Os núcleos de ensino, historicamente, ele paga bolsa
para os estudantes. Quase a totalidade dos recursos é para bolsa. Então, nós tivemos nessa época de baixa, de muito baixa, que nós tínhamos, sei lá, 50 bolsas. Depois, quando eu assumi, e depois que eu fiquei quase 8 anos coordenando, nós chegamos a ter, num dado momento, 400 e tantos, quase 500 bolsas para alunos. Foi um período bom. Por que eu estou falando desse aspecto? Porque o programa Núcleos de Ensino sempre esteve na berlinda. Muita gente já tentou acabar com o programa, com o discurso lá e cá também, né, de que não tem papel importante, não se trabalha, não tem cobrança séria. Né? Essa foi sempre uma fala recorrente. Aqui, inclusive, na unidade de alguns colegas e lá na administração central também. E o programa Núcleos de Ensino, ele nunca teve um recurso orçamentário. Essa é outra coisa importante. Embora o tempo que eu estive na Pró-Reitoria, nós tenhamos tentado incluir o programa Núcleos de Ensino no PDI, para que ele obtivesse recurso no orçamento da universidade dentro do plano de desenvolvimento institucional, no PDI, nós não conseguimos. Então, os recursos ouvindo da Fundunesp, num período mais remoto, e depois, mais recentemente que eu digo é o período que eu estava lá, da VUNESP, porque a VUNESP repassava, eu acho que ainda repassa anualmente um recurso da sua arrecadação, né? Das suas receitas para a universidade, e daquele montante o reitor designava um tanto para o programa Núcleos de Ensino. Aí sempre houve questionamento, né? Dentro da pró-reitoria, nas discussões, nós tínhamos que bater bastante firme pela manutenção do programa, pela sua importância e tal, mas como ele não tem dotação orçamentária na universidade, ele sempre fica dependendo do gestor de plantão, do reitor, né? Basicamente, especialmente. Então, estou citando isso porque é uma fragilidade do programa. Mas nós sempre tivemos convicção da sua importância pela natureza, pela questão do envolvimento dos alunos da licenciatura. O programa ele sempre esteve presente em 14 unidades da Unesp, que são as unidades que oferecem cursos de licenciatura. Destas, aí respondendo a tua pergunta finalmente, a FC é uma das que, em anos recentes, que eu digo nos últimos 10, 12 anos, período que eu tive lá, sempre foi uma das unidades com maior número de projetos, mas embora esse tenha alguma oscilação. Marília também sempre teve um número grande de projetos, Presidente Prudente um pouco, depende do tamanho da unidade, né, a natureza dos cursos, mas a FC sempre teve uma participação importante. Aí cabe um comentário que é assim, a natureza do programa Núcleos de Ensino, para quem não conhece, são projetos que os professores mandam, se aprovados, são exercidas, são realizadas atividades em escolas públicas, o professor coordena e os nossos bolsistas das licenciaturas atuam, né, em parceria com professores daquela área na escola pública, né? Então, estou citando essa natureza para lembrar do PIBID, que PIBID exatamente tem essa, né, em linhas gerais, essa configuração, esse tipo de atuação. Então, com o surgimento do PIBID, que começou em 2009, a participação da Unesp no PIBID coincidiu com a minha chegada na Pró-Reitoria de Graduação. Eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião em que nós estávamos formatando o projeto institucional da Unesp para submeter à CAPES, no ano de 2009. Porque antes, ele foi montado no país 2 anos antes,
mas só podiam as federais, né? Depois, a partir de 2009, puderam as estaduais também. Foi quando nós começamos a participar e desde então, né, sempre participamos. Então, o PIBID, ele ocupou um espaço muito importante, ele ganhou uma amplitude enorme na Unesp, né, com participação grande das licenciaturas todas. E aí, de certa forma, entre aspas, enfraqueceu um pouco o núcleo, porque ele atua num espaço, né, em que o núcleo atuava. Então, antes do PIBID, o núcleo era, até onde eu sei, até onde eu conheço, o único projeto institucional grande, um programa, na verdade, né, nessa área. Aí depois o PIBID, com apoio da CAPES, né, veio a atuar na mesma área. Então, eles atuam hoje paralelamente, né, e o PIBID ganhou uma importância enorme, né. Então, naturalmente, diminuiu um pouco a do núcleo, por razões óbvias, né, por conta do PIBID, né? Mas é uma razão boa, né, digamos, porque, mas continuou, apesar disso, os núcleos continuaram. Eu não sei dizer agora, porque já tem alguns anos que eu deixei a pró-reitoria e não acompanhei de perto, como andam os números do programa Núcleos de Ensino, né? Hoje eu não sei dizer, mas ele continuou, não diminuiu tanto quanto nós imaginávamos que fosse diminuir mais, inclusive, o interesse dos professores, né? O interesse dos estudantes, né? E hoje eu não sei dizer, sinceramente, como está, mas ele diminuiu um pouco por conta do PIBID, mas, como eu disse, reforçando um problema bom, digamos, porque, né, no conjunto nós tivemos muito mais possibilidades de atuação dos nossos estudantes de licenciatura, professores e estudantes das licenciaturas, né? Muito bom. Falando, a gente falou um pouco, né, desse impacto na formação dos professores nossos e também dos professores da rede, por conta de a gente formar esses professores que vão atuar na rede, mas eu queria que você falasse um pouco do que começou na sua gestão aqui sobre a formação dos professores da própria unidade, da própria FC. Você pode nos falar, né, sobre essa... Olha, eu fico emocionado com esse assunto, porque isso foi um ponto muito importante. Então, vou contar. Tem tempo para contar? Depois vocês cortam, né? Depois vocês cortam. Olha, então, eu vou citar um nome. Citar nomes é sempre um pouco arriscado. Mas quando eu fui escrever o plano de gestão da unidade, eram planos simples até na época, fazíamos em, sei lá, 6, 7 páginas, né? Os pontos mais importantes. Mas um professor do meu departamento, o professor Francisco Lavarda, falou: Braz, você vai incluir, vamos pensar na formação pedagógica dos professores, né? E eu falei: nossa, isso é uma coisa importante e tal. Aí conversando lá, né, incluímos no plano de gestão a formação dos professores. E aí, iniciada a gestão, eu guardava o plano de gestão lá na minha gaveta e como é que está isso, como é que está aquilo, tentando, né, seguir aquilo que tinha sido pensado. E esse era um ponto, nós tentamos inicialmente, junto ao Departamento de Educação, se não me falha a memória, era o professor Nelson Pirola, que estava na frente do departamento. Ele se interessou e tal, mas a gente não conseguiu evoluir muito no início. Eu queria lembrar que nos 2 primeiros anos da minha gestão eu estava na presidência do GAC e a professora Adriana Chaves, ela era diretora administrativa do campus, que eu pedi para ela nos ajudar
na administração do campus. Foi bem importante. Aí, ao final desses 2 primeiros anos, eu estava no meio da gestão, né? E a professora Adriana, já um pouco antes dela deixar a administração, a diretoria administrativa do campus, nós começamos a pensar. E, terminado o trabalho dela lá, ela pôde se dedicar mais, mas ela começou um pouco antes, que era iniciar as oficinas pedagógicas, atividades de formação aqui no campus, né? E ela, junto com as professoras Miriam, de Botucatu, professora Lígia Márcia, da Psicologia, professora Glorinha, Departamento de Educação, elas iniciaram as atividades, né, foram trabalhando. Começamos aqui com reuniões de formação, de alguns professores interessados. Eu não conseguia acompanhar tão de perto, que eu vivia atordoado com a gestão, batia a cabeça para cá, para lá, né? Esses contextos gerais da universidade, que era muito tenso, a UGAC, né, durante 2 anos, depois, a gente vivia, eu não conseguia acompanhar de perto, dava uma passada de vez em quando, mas eu mesmo não conseguia fazer as oficinas naquele momento, né? Mas foi a gênese ali aqui em Bauru, né, aqui na unidade. Não era só da UFC, envolviam professores, né, também da engenharia, da FAC também. Mas se eu me lembro bem, a maioria eram os professores da UFC, com alguns das outras unidades. Mas não eram muitos também, né? Aí o que aconteceu, um ponto importante, foi que quando a professora Sheila, tomando conhecimento dessas atividades aqui em Bauru, e lembrando que em Botucatu também haviam iniciativas, provavelmente em outras unidades também, mas que a gente tem informação em Botucatu, na medicina, haviam atividades de formação de professores. E se não me falha a memória, a professora Miriam Foreste participava lá dessas atividades também. Então, a professora Miriam acho que veio, talvez pelo caminho da indicação da professora Sheila. E aí, eu me lembro que às vezes de sexta-feira eu encontrava a professora Sheila por aqui, né? Que ela vinha de Botucatu. Ela estava pró-reitora em São Paulo, mas nas sextas-feiras ficava em Botucatu e às vezes ela vinha para cá para se reunir com as professoras que estavam. E a professora Sheila encampou essas atividades, né, para iniciar um programa em toda a universidade, né? Foi daí que surgiu o NEP, né, um núcleo para implantar as atividades de formação pedagógica em toda a Unesp, e com as oficinas, aí foram elaboradas as oficinas, né? Inicialmente a gente chamava de oficina básica, né? Tem até um livro, né, que eu soube agora, esses dias, uns dias atrás, que na formação dos pós-graduandos, formação pedagógica dos pós-graduandos, o livro que foi escrito lá naquela época vem sendo usado para a formação, né, dos pós-graduandos. E então, aí iniciou-se esse processo de oficinas em toda a universidade. E aí a contribuição do nosso pessoal aqui, né, a professora Adriana, que era a líder, digamos, né, desse processo todo, né, uma contribuição extremamente importante, ela que puxava, né, era a mentora principal, difícil falar em mentora principal, mas ela liderava, digamos, né, contribuição de muita gente, mas ela era a que puxava, né, muito convicta, muito animada, né, e muito dedicada, e junto com os outros colegas, e depois, a partir desse núcleo
inicial foram incorporando, né, outros colegas de várias unidades que passaram a contribuir em assuntos específicos, né? Porque inicialmente tínhamos as oficinas básicas, mas depois passamos também a ter oficinas específicas, né? Então, por exemplo, em vários momentos esse grupo pôde contribuir com os coordenadores de curso, né, em assuntos específicos de interesse dos cursos de graduação. Aí sempre cabe lembrar que a professora Adriana usava aquela frase, né, que se repete muito na universidade e tem que se repetir mesmo, que era que o que nos une é a prática pedagógica, né, que é muito citado. A gente fala muito disso, mas na minha interpretação, por que é importante essa frase? Porque sempre tinha aquela conversa, não, essa coisa de formação pedagógica é lá para os pedagogos, né? Então, a gente ouvia, depois que eu estive na pró-reitoria ainda, já em 2009, de gestores, não me venha com esse pedagogês, não quero saber disso. Então essa sempre foi uma questão. Mas quando a professora Adriana falava, o que nos une à prática pedagógica, ela queria dizer, no meu entendimento, que a questão da formação pedagógica não é de uma área ou de outra, não é uma coisa dos educadores, né, dos pedagogos ou de quem atua mais diretamente em educação. É do engenheiro, é do médico, né, do arquiteto, de todos, né? Então, daí acho que a sabedoria da frase, que ela atuava de forma muito incisiva na aglutinação, ela era muito aglutinadora, né? Agregadora, e tentando trazer todos os professores de todas as áreas, né? Isso era um aspecto bastante importante. Aí quando eu estive na pró-reitoria, nós conseguimos, não por minha atuação, a atuação da pró-reitora na época, a professora Sheila, a criação do CENEP, que passou a ser um centro, né? Foi um processo bastante tenso também lá na reitoria, porque nós não tínhamos unidades complementares ligadas à área de ensino. Eles eram todos da área lembrando, para quem não conhece em detalhes. Unidade complementar é uma unidade ligada diretamente à reitoria, não são ligadas as unidades, ligadas diretamente à reitoria, e elas eram todas, e são, acho que posso dizer hoje, todas ligadas à pesquisa. Então, Cerati, Botucatu, né, por exemplo, entre outros, é sempre ligado à pesquisa. E o CEVAP também, no caso, e vários outros. Então, não tinha nenhuma ligada a ensino. Então, nós nos debatemos muito lá no Conselho Universitário, precisou de muita gestão da professora Sheila para que a gente tivesse a criação de uma unidade complementar ligada à área de ensino, que no caso era a formação pedagógica. Depois de bastante esforço, conseguiu-se formar, né, que se chamou o CENEP, né, e essa foi uma fase, né, que perdurou até a gestão do professor Sandro, quando o professor Sandro entendeu, também mais recentemente, né, nós não estávamos mais na pró-reitoria, que deveria haver a junção do CENEP e do NEAD, que era o Núcleo de Educação à Distância. Né? E isso foi um processo também bastante tenso, né, demorado. E aqui eu queria fazer jus à participação da professora Alessandra Lopes, que coordenou o CENEP durante um tempo grande, né, e deu uma contribuição extremamente importante para o centro, né,
e teve contribuição assim, do ponto de gestão, não só também na parte pedagógica, com envolvimento muito grande nas oficinas, nas atividades, né? Que eu citei lá alguns nomes, né? Citei lá no começo o Sr. Lavarda, citei as nossas colegas que iniciaram, mas na fase mais recente, digamos, do meio para frente, se podemos dizer assim, a professora Alessandra foi uma figura muito importante, uma liderança enorme e muito profícua aí nesse assunto de formação pedagógica dos professores, né? E por indução, digamos, podemos dizer assim, do reitor, na gestão, né, do professor Sandro, criou-se o IEP 3, né, que foi resultado da junção do CENEP e do NEAD, né? E mais recentemente, uma outra mudança, né, em que temos agora o CEDEP, né? Então, essa, assim, é bem verdade que esse meu resumo aqui deve ter algumas falhas, porque a gente vai se esquecendo de detalhes. Mas a professora Beth Rubo, a professora Andréa Viana e a professora Ana Daibem também, que chegou a coordenar, né, o NEP, a fazer gestão, e com contribuições também muito importantes, além de vários outros colegas, seja aqui do campus, da UFC em particular, né, que tem uma atuação mais forte, mas não só da UFC também, e de outras unidades, né? Então nós sempre tivemos... E aí eu atribuo pelo menos naquela fase anterior, agora eu não acompanho tanto, mas as lideranças, né, que eram aglutinadoras. A professora Adriana tinha essa, eu já falei, né, que ela tinha, a professora Alessandra também, uma capacidade muito grande de aglutinar, de trazer as pessoas, de acolher, e isso fortalecia os núcleos locais, né, que sempre foram a força desse programa, que eram a atuação, né, a presença nas unidades por meio de colegas que atuavam e atuam, né, em cada unidade. Então, é só com liderança aglutinadora que você consegue ter o envolvimento, a adesão desse pessoal, né? Então, esse é um aspecto muito importante, que em si já é pedagógico, né? De você ter essa aglutinação, essa participação colaborativa de muita gente. Alguma coisa que a gente não tenha te perguntado e que você gostaria de falar sobre essa sua trajetória aqui na Faculdade de Ciências? Eu penso que o principal já tenha sido abordado, né? Provavelmente alguma coisa fique de fora. Né? A gente fala das coisas boas, claro. Assim, dos desafios, mas olhando para trás, a gente sempre pensa que poderia ter feito mais, né? Agora eu estou de licença-prêmio, em vias de me aposentar, e a gente sempre faz um balanço e a gente acaba reconhecendo algumas coisas boas que puderam ser feitas, mas também tendo consciência de que poderíamos ter feito mais e melhor em alguns momentos. Né? Mas como eu sempre comento para os outros, acho que mereço falar para mim mesmo, que a gente também nem sempre pode olhar algo que ocorreu há 20, 25 anos atrás com os olhos de hoje, né? Porque sempre depende das circunstâncias daquele momento, né? Então, em resumo, acho que para finalizar, eu gostaria de reforçar que embora, como eu acabei de dizer, a gente sempre
fica com algumas lacunas, eu falo, poxa, por exemplo, tanto na área acadêmica, na pesquisa ou na gestão, no final eu acabei me dedicando bastante à gestão. Se eu pegar eu digo a gestão, eu fui chefe de departamento também da física, em dado momento, vice-coordenador de curso, mas a gestão que é praticamente exclusiva, né? Que são 4 anos na unidade, depois 8 anos na reitoria. Então, são momentos em que você fica exclusivamente para a gestão, né? Quase exclusivamente. Eu nunca deixei de dar aula, mas era aula de sexta e sábado, né? Então, você olha para trás e fala, poxa, será que, né? Poderia ter feito diferente ou feito mais. Mas no frigir dos ovos, ao final, eu fico feliz. Eu me sinto bem na unidade, me sinto bem com os colegas, né? E então eu acho que isso é um indicativo de que foi uma trajetória satisfatória, né? Eu fico contente por ter participado de momentos importantes da unidade. Gostaria de dizer que a gente nunca atua sozinho, né? Então, nos 4 anos que eu fui diretor, que foi um ponto alto, digamos, da minha trajetória, e agradeço à comunidade da FC da época que confiou, né, em mim, mas a gente, né, sempre teve muita contribuição, né? Eu já citei o Nelson aqui, que foi diretor administrativo, cito também a Célia, que foi diretora acadêmica, 2 colegas assim que me apoiaram enormemente na gestão, junto com supervisores, junto com professores que participaram, apoiando e contribuindo com a unidade naquele período, né? Então, eu fico satisfeito e grato por ter tido o apoio de bastante gente. E o pouco que talvez foi feito se deve também à participação desse pessoal junto comigo, né? Professor, Então, muito resumo obrigada isso. por compartilhar conosco nessa sua trajetória, nos ajuda a entender, né, toda a movimentação, né, da Faculdade de Ciências. Deixa para nós uma mensagem final 55 dos anos. 55, 56 anos da Faculdade de Ciências. Então, a minha mensagem é de otimismo, né? Eu vejo assim a unidade de hoje é outra unidade, né, do que nós tínhamos em 1990, nos anos 90, do século passado. E hoje é outra unidade, hoje nós estamos incorporados à universidade, temos o reconhecimento de toda a universidade, e isso é fruto do trabalho de cada técnico administrativo, de cada professor, né, que atua aqui no seu curso, né, por meio das suas cursos de graduação, também na pós-graduação, por meio de suas pesquisas, né? Então, eu acho que a Faculdade de Ciências, né, evoluiu muito, graças à participação e à competência, à dedicação de todo esse pessoal, toda a sua comunidade acadêmica e administrativa também. E tem tudo para continuar crescendo. Ainda temos demandas, né, para serem cumpridas, mas eu tenho certeza que aos poucos essas demandas vão sendo supridas e a unidade vai continuar dando a sua enorme contribuição para a formação de muitos estudantes, que é um ponto fortíssimo da unidade, né? Talvez eu não tenha deixado isso tão claramente apontado, mas a nossa contribuição é enorme na formação de profissionais e na pesquisa e na extensão, né? Hoje é outro aspecto também que eu fico feliz de ver que em anos lá iniciais a extensão era patinho feio, nós tínhamos assim, as pessoas que faziam extensão ficavam
ficava até um pouco envergonhados, não tinha nenhuma valorização, e hoje uma realidade toda diferente. Então, o que sobra disso como, eu acho que, aprendizado? Vale a pena fazer, vale a pena insistir naquilo que acredita, pôr para andar, por construir, né? Que talvez no período presente ali, quando está ocorrendo ou imediatamente, depois você não enxerga, mas a hora que você olha retrospectivamente, ao longo dos anos, você vê que aquelas ideias que foram postas, né, apresentadas e implementadas, elas crescem, se fortalecem e geram frutos importantes, né? Então, a minha mensagem é essa, de otimismo, de agradecimento, de otimismo e de que vale a pena a atuação firme e forte de todos.